Fala aí pessoal, beleza? Vídeo rápido sobre, eu até publiquei isso no meu Instagram ontem, foi aprovada em todos os fundos da CSHG a mudança para a pátria. Eu trouxe aqui as atas para vocês, só para a gente ver, porque foi assim, foi bem interessante, isso eu até cheguei a comentar no post do Instagram, que esse tipo de movimento, ele é um movimento que precisa de quórum qualificado, quando você está falando de troca de gestora, troca de administração, troca de gestora, você precisa pelo menos ter 25% das cotas votantes. Então você precisa ter a participação de 25% das cotas votantes, em todos os fundos. E não é um movimento fácil, porque imagina você chegar a 25% de cotas votantes de um fundo já é algo não tão trivial. Imaginem 6 fundos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 fundos. Não é algo trivial. Então, a comunicação que foi feita foi muito boa. Eu mesmo fiz vídeo aqui, interessante que teve alguns locais que eu vi que falando, teve um monte de influencer aí que ganhou dinheiro, embora eu não seja influencer, né, eu sou analista, mas eu não ganhei nada com isso, mas é o meu sentido mais de divulgar para vocês como é que era o processo, mostrei como é que fazia a votação, então a comunicação foi muito bem feita. Obviamente a Pátria gastou uma grana com essa comunicação, mas foi muito bem feita e o sucesso foi bem, na verdade obtiveram sucesso em todos os fundos, alguns foi bem no limiar, mas conseguiram. E o ponto mais importante de tudo é a gestão toda da CSHG que migrou para a Pátria e vai comandar o fundo pelo menos, se eu não me engano, acho que é de 3 a 5 anos eles ficam, obviamente eles podem ficar mais, mas no mínimo de 3 a 5 anos eles continuam como responsáveis pelos fundos que eram da CSHG e agora Pátria. Mas vamos dar uma olhada porque tem alguns outros pontos que eu quero trazer para vocês que para ninguém reclamar depois, tá? Então aqui primeiro a ata do HGLG, que foi, teve a consulta, né, a contratação da Pátria, né, como gestor do fundo, nova gestora, aí vai ter a alteração até inclusive nos vídeos que eu falei, teve a mudança na política, mudança no regulamento, eu mostrei isso tudo para vocês, então foi aprovada com 32,86%, assim, até achei consideravelmente alta, né, porque é difícil o pessoal votar mesmo, né? Mas pelo fato de ter sido pelo portal da B3 facilitou bastante. Aqui tem todo o processo de novo regulamento, como que vai ser. Então aqui esse é do HGLG. HGRU também foi um quórum de 30% de votos computáveis, ou seja, acima dos 25%. Então, a mudança, né, da Pátria e a administração agora para o Banco Genial. Então, foi aprovada aprovado por 30,4% de votantes. Então, bem bacana, mais um voto aqui, toda a parte da transferência também do regulamento, tudo certinho. HGRE. O HGRE também teve aprovação, só que um pouquinho menor, né, 27,97%, né, de votos computáveis foi aprovado, teve um pouquinho de reprovação aqui, mas bem também na linha, né, de até um pouquinho mais de 30%, né, de participantes também teve aprovação. Então aqui toda também a questão. Aqui o HGFF que já muda um pouco de figura, mas não somente quanto a questão porque teve outras questões no HGFF também. A primeira foi a votação para a troca da gestora. O segundo item, possibilidade de aquisição pelo fundo de cotas de fundos de investimento geridos ou administrados pela nova administradora e ligadas a ela. Ou seja, conflito de interesse. Volto a falar sobre isso. E outra aqui também, ativos estruturados, aqui seria mais a partir de CRI estruturados pela administradora, também conflito de interesse. As 3 matérias foram aprovadas, tá? Aqui ó, foi aprovada a primeira, que foi a mudança, foi aprovada a questão da compra de outros fundos da casa no HGFF e também a questão de estruturação feitos pela casa. Então, pessoal, é o seguinte, se você é contra conflito de interesse, já sai desses ativos. Que é o que eu volto a falar para vocês. Desculpa eu ser um pouco enfático nisso, porque eu fiz um vídeo do CPTS ontem ou anteontem, agora eu não lembro, que eu falo sobre isso, que virou uma modinha aí, todo mundo falando de conflito de interesse, que eu vou sair de ativo que tem conflito de interesse. Pessoal, desde que o fundo imobiliário existe, tem conflito de interesse. Então aqui já está mostrando para vocês que foi aprovado e o fundo está autorizado a fazer.
Mas aí que eu volto a falar, não é porque está autorizado que nós não temos que nos manter vigilantes. Agora, não questionem se for feito, porque está aprovado pelo fundo fazer. Tá? Então, isso é muito claro. E aqui eu não estou julgando, não estou falando sobre o mérito se é bom ou não. O que eu estou falando é, a gente precisa parar de... uma chatice esse negócio de conflito de interesse, mas só para mostrar que todas as assembleias que estão passando, estão tendo essa questão, todas estão sendo aprovadas. Aí tem gente que fala, mas a grande parte é institucional que vota. Tá, o que a gente pode fazer? Não tem muito o que fazer, embora nessas votações aqui da CSHG, teve uma participação massiva de pessoa física, tá, pessoal? Então, só para a gente deixar claro. HGCR, a mesma coisa do HGFF, só que aqui no caso não tem a aprovação de compra de outros fundos, e sim somente estruturação de produtos CRI feitos pela administradora. Então, foi aprovada a troca e também foi aprovado a questão de poder ter estruturado não tendo conflito de interesse, a parte de conflito de interesse também. Então está aprovado para a gestora poder estruturar, o HGCR poder ter na carteira CRIs estruturados pela própria pátria, tá? E o CBOP também, que esse é um fundo um pouco menor, né, porque em termos de cotistas, então aqui foi um quórum, deu quase 77%, também foi aprovado a mudança. Então foi a mudança total aprovada, muito bem feita a comunicação que tanto da Pátria quanto da Credit Suisse foi muito bem feita e o sucesso está aí, vida que segue, toda a gestão fica com fundo, então mais nenhum problema, encerramos esse assunto, agora tem que esperar só formalizar isso, para quem sabe a emissão do HGRIO sair. Beleza, pessoal? Espero vocês no próximo vídeo.